Bom dia, sou o Johnny Araia, aqui do Universo da Floresta, uma escola de cursos da área de sustentabilidade para as pessoas que querem se conectar, se reconectar com a natureza para ter uma vida mais simples, mais sustentável. Pessoas que estão buscando uma reconexão com outras pessoas que querem viver em comunidade. É, Temos feito cursos nessas áreas e por conta da quarentena nós adiamos os cursos e temos realizado cursos online agora. Nosso primeiro curso foi um curso na área de fitoterapia, fizemos um curso de fitoterapia para tratar infecções virais com a naturóloga Gimene Oliveira de Assis. Vamos repetir esse curso em breve. E temos feito semanas de live todos os dias, de terça a sexta, sempre às 11 horas. Tenho conversado com várias pessoas ligadas a essa área de transição, de sustentabilidade. Hoje a gente vai conversar com a permacultora Lívia Andrade, que é quem dá o módulo do nosso PDC, do curso de Design de Permacultura. Vamos falar sobre novas formas de economia. Então, a grana sempre é uma questão que surge, né? É uma questão que está sempre por trás dessa nossa forma de transição. E acho que é bem urgente esse papo que a gente vai ter com a Lívia hoje para falar sobre dinheiro, como que a gente consegue se virar, como que a gente faz essa transição, como que a gente lida com essa questão financeira para quem está buscando a transição. Então vou convidar aqui a Lívia para se juntar a nós. Vocês estão me escutando bem? Olá! Olá, Johnny. Olá, Tudo bem com bom você? dia. Tudo em paz? Que bom. Lívia, queria agradecer aí sua disponibilidade de falar aqui com a gente. Queria que você começasse. A gente vai falar hoje sobre novas formas de economia, como que a gente faz essa transição que a gente tem falado tanto, né? De transição, enfim, de pessoas que estão procurando uma vida mais simples, mais conectada com a natureza. Esse é o mantra que eu tenho repetido aqui. A gente tem feito essa semana de lives justamente convidando pessoas que possam oferecer ferramentas, né? Instrumentalizar as pessoas para fazer essa transição. E primeiro queria saber como estão as coisas aí. A Lívia mora na Ecovila Clareando também. Tenho falado com várias pessoas que moram na Ecovila Clareando. São as pessoas com quem tenho bastante contato, então acabo falando com muitas pessoas aí da Ecovila. Queria saber como que você está aí, como estão as coisas, e que você se apresentasse primeiro para as pessoas, quem é você, para a gente começar o nosso papo. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque estou aqui na casa do Hiroshi, que é o cofundador aqui da Ecovila, e ele está aqui compartilhando o sofá dele comigo, compartilhando a internet e possibilitando assim essa transmissão fluida, né? Já que lá embaixo lá no vale as coisas estão um pouco mais É, difíceis, né? A internet. as pessoas sempre sobem aí, sempre que eu convido alguém para fazer uma live, sempre vão na casa do Hiroshi, que mora aí no alto. Viva, viva a comunidade, viva a É rede, muito viva legal. o compartilhamento. Então, eu sou permacultora, né? Vou conversar com vocês sobre novas economias, mas eu não sou economista. Ainda bem. Eu venho do universo da psicologia, da biologia, do turismo. Dentro desse universo da academia, trabalhei como pesquisadora na área de agricultura familiar, manejo orgânico do solo, fitoterapia. Na área de turismo, eu trabalhei com desenvolvimento comunitário, na pesquisa aplicada.
E foi dentro desse universo que eu comecei a entender melhor o que seria autogestão, quais são os caminhos para a gente pensar outras formas de trabalhar essas trocas, né? Essas relações. Então, a minha especialização mesmo é na área de ecopedagogia, permacultura, dentro do universo do turismo e das novas economias, né? Eu sou aí uma apaixonada por estudos do futuro, por entender como é que as coisas podem caminhar, né? Nesse futuro emergente. Então, quando a gente fala assim de transição desse modelo de vida para uma vida mais alternativa, uma vida mais saudável, a gente tem que levar em consideração que a gente vai transitar de um modelo para outro. A gente não pode permanecer dentro de um modelo econômico capitalista se a gente quer transitar para uma vida saudável, né? Para um universo salutogênico. Então, o processo todo é de desinvestir. Quando a gente está fazendo essa transição, a gente está desinvestindo em várias coisas. E a permacultura, ela traz essa base, essa fundação, que é o cuidado, né? Então, quando a gente está desinvestindo, a gente pensa também nesse lugar de compartilhar, de colaborar, de cuidar. Então, a máxima seria cuidar da terra, cuidar das pessoas e repartir os excedentes. Se a gente quiser transitar para um modelo que seja realmente mais saudável, a gente tem que ter isso como base, que é o cuidado. Então, as novas economias, elas trazem um pouco dessa ideia, assim, é o que se almeja, né? Relações mais horizontais, mais fluidas, mais democráticas, mas dentro de um outro viés menos surrado da democracia, né? Então, para a gente pensar também em outras formas de economia, a gente acaba caindo em outras formas de gestão, né? Então, de que forma que a gente pode estar gerindo assim novos processos? Porque o que está acontecendo agora, por exemplo, nesse período de pandemia, é as pessoas estarem vivenciando sensações nunca antes experimentadas. Estão saindo algumas pesquisas, alguns estudos relacionados a esse tema, e para a gente conseguir se relacionar de um outro lugar, a gente precisa processar essas sensações que a gente está tendo, integrar essas sensações, para que a partir de um outro lugar a gente se relacione para conseguir essa mudança social que a gente almeja. Então, não é uma tarefa simples, né? Acho que é um novo lugar para todo mundo, né? Assim, como você mesmo falou, acho que todo mundo está tendo contato com emoções, com sensações, com realidades, enfim, muita coisa está vindo à tona, enfim, dando porradas na nossa cara, coisas que a gente não queria enxergar tão, enfim, se mostrando de uma forma muito clara na nossa frente, né? Essa questão da desigualdade, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê, né, essas desigualdades sociais, a questão mesmo interna, né, em que coisas que a gente às vezes pessoas que podem ficar de quarentena têm o privilégio de estar em quarentena, começar a encarar coisas que entrar em contato consigo mesmo, né? Então tem gente que está surtando e tem gente que está despertando também, né?
Então, acho que é uma nova realidade para todo mundo, né? Assim, e como que você está? Qual que é o seu, qual é o seu, como você está enxergando isso, assim, em relação a essa pandemia? Assim, o que que você você percebe que realmente a gente está entrando num processo de colapso? E antes de você responder, queria pedir um favor para as pessoas, convidar para que todo mundo que está assistindo a gente convide pelo menos mais 5 amigos. Tá vendo esse aviãozinho que fica aqui embaixo? Convida 5 amigos para se juntar a gente nesse papo. Para as pessoas que estão querendo fazer essa transição, para as pessoas que estão angustiadas em relação a essa questão da grana, como fazer, como que eu vou fazer daqui para frente. Enfim, a gente vai ter esse papo com a Lívia Andrade, que estuda essas novas formas de economia. Então, se você conhece pessoas que podem se interessar por esse nosso papo, clica nesse aviãozinho, você vai ver a sua lista de contatos e chama mais pessoas para se juntar a gente nesse papo. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre agora, a partir de agora a gente vai começar o nosso papo mesmo. Eu vou desativar os comentários aqui. Quem quiser, manda as perguntas aqui nesse ponto de interrogação. E eu vou colocar aqui a Lívia. Vamos lá. Ops. É isso aí. Pronto. Podemos continuar. Assim, como que você está enxergando esse novo momento da pandemia? Assim, você acha que a gente realmente está entrando num processo de colapso, que a gente vamos ter realmente um novo mundo que a gente vai ver pela frente? E como que você acha que ficam essas relações entre as pessoas, a economia, essas novas formas de economia? Eu acho, sabe, Johnny, que a gente foi educado a querer ter respostas rápidas e prontas e modelos já muito pré-fabricados, assim. E não existe resposta para isso. Não existe controle. É certo que o capitalismo ele busca formas de se reinventar constantemente. O que a gente está vendo é as pessoas, o nosso governo, esse estado que a gente está inserido, querendo que as pessoas voltem para a normalidade, voltem aos seus trabalhos, voltem para a rua para a coisa continuar funcionando. Só que se a gente continua nessa pegada, não existe futuro para a gente, né? Então, essa pandemia ela só vem mostrar para a gente como a gente está vivendo de uma forma realmente doente, né? Coletivamente. Então, eu acho que existem diversas tentativas dessas grandes corporações, dessas grandes forças de poder continuar seguindo esse status quo, mas ao mesmo tempo é esse momento de uma grande oportunidade, né, da gente reinventar as nossas relações. A gente está vivendo um processo muito interessante que é a percepção da exponencialidade. A pandemia ela vai mostrando para a gente como isso está acontecendo de uma forma que às vezes parece completamente fora do controle, e as redes virtuais vêm trazendo também essa quantidade de informação que vai se exponencializando e a coisa parece que vai saindo completamente do controle. E o que eu acho que está sendo sugerido para a gente nesse momento, que está emergindo desse pedido coletivo, talvez até meio invisível, é formas de sistematizar essas coisas, de organizar e criar um fluxo. Para mim, a permacultura ela tem um design, ela tem um sistema que cabe bem para
para uma mudança assim de paradigma realmente mais saudável. Então, dentro dessa visão da exponencialidade, fica claro também essa percepção da nossa interconectividade, da nossa codependência, né? Então, para a gente conseguir dar conta dessa velocidade, desse fluxo, desses acontecimentos, a gente precisa colaborar. Mas para a gente estar nesse lugar de colaboração, a gente passa por um processo que é a constatação dessa realidade, essas sensações que vão emergindo, que são desconhecidas, e eu acredito que é um momento que a gente ainda fica um pouco no limbo, mas acredito que o potencial para a gente conseguir sair dessa colaborando é muito grande, porque se não for colaborando, não existe outra forma. Se não for no amor, não vai ser de outra forma. Então, algumas experiências, algumas ferramentas, elas mostram bem como o poder dessa colaboração, né? Por exemplo, dentro do universo da economia colaborativa, a Wikipedia é uma ferramenta que mostra como a gente pode captar uma quantidade de dados e deixar disponível de uma forma assim muito abrangente, né? E muito rápida. Então, eu acho que existe uma abertura grande para quem quiser trabalhar na sistematização de dados, já que fica muito claro que a informação, hoje em dia, vale mais do que qualquer valor monetário. Claro, mas assim, eu acho que para quem agora, eu acho que essa pandemia também está acelerando muitos processos. Eu tenho escutado bastante isso, diversos especialistas falando dessa aceleração de processos que a gente está enxergando, né, de estar vivenciando, né, muitas coisas vão se acelerar daqui para frente, né, e eu acho que para as pessoas que estão despertando, né, para esse desejo de transição, uma das coisas que fica mais latente agora é assim, como vou fazer essa transição, né, economicamente falando, né, acho que é um dos desafios principais para quem está querendo fazer essa mudança de vida, né? Enfim, procurando novas formas de viver, seja ela em comunidade, seja ela numa ecovila, enfim. Quais são as opções que a gente tem, pensando em termos econômicos, né? Como que eu posso fazer essa transição pensando em economia? Quer dizer, primeiro eu preciso mudar a forma como eu encaro o mundo, ou eu vou mudar de profissão, enfim, sendo mais pragmático mesmo. O que eu posso? Quais são as minhas opções? Então, eu reforço a ideia que para fazer uma transição para um modelo que seja mais saudável, a gente precisa mudar a nossa visão do que é a economia, que às vezes está muito alicerçada no fator financeiro, no fator da moeda. E a gente possui recursos diversos e as novas economias elas vêm mostrar isso e você mesmo trabalha com essa riqueza de informação dentro desse universo da economia criativa de uma forma fantástica, né? Então, para a gente fazer uma transição, a gente precisa desinvestir. A gente desinveste nesse modelo econômico capitalista para abrir outras possibilidades de economia para ficar menos dependente desse modelo, né? Então, as possibilidades de trabalho dentro desse universo das novas economias, elas vão crescendo, até porque esse modelo capitalista ele está capotando, né? Eu estava lembrando aqui agora de um pesquisador que eu acho fantástico, que é o Siddhartha Ribeiro,
que ele estava falando que o capitalismo ele está capotando e você não sabe se ele vai quebrar no meio, se ele vai cair no penhasco, se alguém vai levantar ele e tentar consertar alguma coisa para trazer de volta. E aí ele diz que o que a gente precisa mesmo é consertar tudo, mudar de motorista, ver alguém para arrumar a roda, virar na direção contrária e aí ir andando devagarzinho. Imagina o tamanho do desafio. E é mais ou menos por aí. Quando a gente trabalha dentro dessa ideia de novas economias, a gente pensa que a gente tem que diminuir a pegada ambiental, né? Então, a gente tem que pensar formas onde o nosso trabalho ele seja capaz de trazer retornos que sejam realmente fatores que coadunem com o processo da vida, né? Da criação. Então, para isso você precisa ter esse lugar de conforto, de confiança, de, de transparência. Porque o que eu acredito, Johnny, é que a gente está passando por um processo de maturação na espécie, sabe? A gente está vivendo um processo em que a gente precisa passar por essa fase amadurecendo. Então, para a gente entrar dentro desses novos modelos de relação econômica, a gente precisa saber lidar com a transparência, a gente precisa saber lidar com a maturidade, com a verdade, com fatores que para que exista campo de colaboração, a gente precisa se resolver melhor com a gente mesmo, estar disposto a colaborar. E esse é o grande desafio, né? Que a gente não aprendeu muito na escola como colaborar. Que a gente aprende na escola é como competir, né? E Ser como o melhor. funciona essa economia mais colaborativa? Sim, o que é possível fazer dentro dessa economia mais colaborativa, em que, por exemplo, são sistemas de troca, enfim, como que a gente se insere e exercita essa colaboração como uma nova forma de Então, economia? sim. Então, agora que fica muito claro para a gente que nós somos seres interdependentes, né? Que eu acho que essa visão mais ecológica e ecossistêmica fica um pouco mais estabelecida, né? Que o impacto que causa no meu vizinho aqui pode impactar aqui em mim. A gente entra dentro dessa ideia de que para colaborar, para a gente se estabelecer, a gente precisa fortalecer as redes, precisa estar em coletivos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer uma compra coletiva, isso é um exemplo bem simples. Quando a gente faz uma compra coletiva, a gente diminui o impacto de cada um que sairia para fazer aquela compra e diminui o valor do recurso, né? Eu tenho visto bastante esse exercício, por exemplo, dentro da própria Ecovila, né? Até por conta da pandemia em que você precisa, enfim, a saída das pessoas para a cidade acaba ficando não é tão frequente, então eu tenho visto os moradores se reunindo para ver o que cada um precisa e faz uma única compra, né? Isso tem sido até um exercício bastante frequente por aí, né? Sim. E aí a gente precisa começar a perceber também essa questão da nossa disparidade social que a gente vive e que fatalmente acaba afetando a gente de alguma forma, né? Então, quando essa noção cai na nossa frente, a gente começa a perceber
que essa necessidade, por exemplo, de ter as coisas, é uma necessidade absurda, que acaba demandando muito tempo e espaço na nossa vida, tirando a possibilidade da gente ser em potência, de ser em criação. Então, como é que a gente pode criar formas de utilizar todos esses recursos que já existem e compartilhar e usar sem precisar ter? As redes de colaboração, elas facilitam esse processo, e as redes de compartilhamento também. Mas é preciso ter cuidado, principalmente com essa ideia da economia compartilhada, que está acontecendo muito isso, né? O velho paradigma vem fantasiado de novo. E o que a gente acaba enxergando é um outro processo de escravização, de uberização e esse tipo de coisa. A economia compartilhada surgiu como uma grande promessa, né, de transformação, e na verdade o que a gente está assistindo é uma precarização maior ainda, né? Então as ferramentas, na verdade, dependendo da forma como você faz o uso delas, elas podem causar, na verdade, distorções ainda maiores do que a gente está acostumado a ver nesse sistema que funcionava de um modo antigo. Quer dizer, a nova roupagem, né, desse capitalismo que você acha que com uma palavra bonita, né, de compartilhamento, e no fim, na verdade, é uma precarização que você assiste, né? Sim. E Tem um exercício, tem um livro aqui que é uma referência muito bacana para entender melhor como é que esse processo acontece. É Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, do Ricardo Antunes. Outra referência muito bacana para entender como essas pegadinhas vão aparecendo são os estudos do Ricardo Bramovai, né? Mas, para além dessas pegadinhas, existem possibilidades da gente estar se articulando dentro de coletivos e de grupos menores para poder estar estabelecendo essas trocas, né? E aqui na Ecovila a gente tem essa possibilidade de vivenciar isso assim com mais riqueza, né? Porque aqui fica muito claro que essa ideia de riqueza, ela está muito no olhar, né? Porque, por exemplo, eu me sinto muito rica, apesar de não ter montantes de dinheiro, mas eu durmo sem me preocupar se eu vou ser roubada, eu tenho um alimento limpo na mesa, sem veneno, sem agrotóxico, eu tenho amigos que têm rede de produção, eu tenho um filho que estuda que participa dentro de uma educação que é viva e consciente. Então, eu me sinto muito rica, né? Bebo água limpa da torneira. Então, essa ideia de riqueza a gente precisa reinventar um pouco, né? eu acho que quem já está nesse processo de transição, então acho que fica até mais fácil enxergar essa mudança de que é preciso também a gente mudar um pouco os conceitos do que seja essa riqueza, né? Sim. E a partir dessa mudança de olhar e de perspectiva, a simplicidade ganha um outro valor, digamos assim. Porque hoje, essa riqueza toda que você está falando, realmente são artigos de luxo, né? O que você está tendo acesso. Por exemplo, acesso a respirar um ar sem estar poluído, beber água da nascente, comer produtos sem agrotóxico, poder dormir de porta aberta. Quer dizer, são hoje valores que, enfim, nem quem... Você precisa estar trancado dentro de um condomínio de luxo, do lado de fora, cercado de segurança, e mesmo assim você não se sente segura aqui em São Paulo, por exemplo. Então, acho que essa perspectiva de
mudança de paradigma do que é riqueza e do que é esse novo bem-estar, também já traz uma ajuda da gente repensar, né? O que implica essa nova forma de transição, né? Porque acho que é um pouco o que as pessoas também já estão buscando, né? Essa vida mais simples e buscando esses artigos de luxo que você está falando, né? De poder simplesmente estar ao lado de pessoas que, enfim, pessoas que você gosta, pessoas que estão dentro de uma rede, que cooperam e que você tem acesso a comida, ar, água, enfim, você pode sobreviver de uma maneira simples, né? Acho que isso já é uma grande riqueza e uma nova forma de olhar. Agora, fazer esse processo de transição, acho que é um grande desafio mesmo assim, porque romanticamente é muito bonito isso, né? Assim, eu imagino, mas tem enormes desafios pela frente, né? Para a gente conseguir aceitar esse novo lugar. Assim, que tipos de desafios, não sei se você passou ou você acha que existem para a gente conseguir chegar nesse novo lugar? Quais são as barreiras que a gente enfrenta? Os desafios, eles são muitos, né? Eu, particularmente, eu conheci a permacultura em 2006 e 2007. E desde então, eu tentei colocar ela em prática na minha vida e vivenciar isso que eu estou vivenciando hoje. Tentei de várias formas. Nessa época não era fácil ter acesso a cursos e espaços, até porque não existiam tantos assim para poder mergulhar nesse universo, mas tentava, assim, por exemplo, a todo custo, colocar, integrar a permacultura dentro do universo da graduação, dentro da universidade. E não era fácil, porque ela, sendo uma metodologia, um design holístico, uma ciência holística, ela não era muito aceita dentro da academia. Então, para conseguir escrever projetos, para conseguir trabalhar dentro desse universo, eu tive que pelejar um pouquinho, né? Então, eu tive também muita sorte, assim, de me relacionar com pessoas incríveis, de poder trabalhar com comunidades tradicionais, por exemplo, que é a base de sustentação do conceito da permacultura, né, onde a gente aprende a tecnologia social através dessas comunidades tradicionais e integra na nossa vida e se reinventa, podendo ter essa possibilidade de entender como funciona, por exemplo, a agricultura familiar, os sistemas agroflorestais, vivenciar um pouco do universo dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, e tudo isso é de uma riqueza sem tamanho. Na época, esses projetos, eles tinham apoio do governo, então sempre a gente teve que ficar buscando quais são as alternativas possíveis, quais eram os recursos possíveis para a gente poder estar casando essas informações e podendo colocar em prática essa ideia de vida, né? Para chegar até aqui foi um processo, teve que abrir mão de várias coisas, teve que assumir uma vida simples, real, e para mim, no meu ponto de vista, essa vida simples é a coisa mais rica que eu poderia querer. O que contribuiu muito para esse processo e o que eu acho que pode ajudar muitas pessoas nesse processo da transição, inclusive econômica, são os coletivos, é estar em rede, é se articular, é se relacionar bem, né? E assim a gente pode estar ganhando força e ganhando potência, direcionando a energia no objetivo comum, né? Eu falo por mim, assim, eu acho que a permacultura é uma das ferramentas que a gente pode utilizar e deve utilizar como ferramenta de transição, porque eu falo por mim também, quando eu fiz o PDC, né, o curso de design de permacultura,
isso transforma completamente a vida eu não falo só por mim, mas de todas as pessoas que fizeram o curso junto comigo. Eu lembro muito bem das pessoas comentando que não conseguiam mais entrar no supermercado e olhar, por exemplo, para a quantidade de plástico, para a quantidade de lixo, né, que é gerado de todo esse processo, enfim, de como hoje a sociedade está estruturada, né? Eu lembro até hoje da frase que o Edilson fala, que hoje a nossa sociedade ocidental ela tá focada em explorar recursos naturais com o máximo de eficiência para gerar o lixo no menor tempo possível. Quer dizer, a gente explora o máximo de recursos naturais para gerar lixo no menor tempo possível. E aí, assim, a partir do momento em que você passa a olhar como que as coisas estão estruturadas, como que as coisas estão funcionando, é um primeiro passo que a gente dá nessa transição. E aí você começa a se conectar com outras pessoas dessa rede que você está falando, né? E aí, eu acho que o universo foi daí que a gente começou a pensar que o universo da floresta pudesse também ser um ponto de rede, junto com o Sítio Pau d'Água, com a Ecovila Clareando, com o Sítio Bambu Mantiqueira, com o Sítio Caiuá. Enfim, aí a gente começou a se conectar em rede, começou a se organizar para criar cursos, para instrumentalizar as pessoas, para fazer, para proporcionar esse tipo de conhecimento e experiência para as pessoas. Então, eu acho que o PDC é um primeiro passo importante como ferramenta de transição. Claro, é um primeiro passo, né? Mas eu acho que é um passo importante. Não sei o que você acha. Eu sempre recomendo o PDC. O PDC, eu acho que é um divisor de águas para todo mundo que faz, né? Mas isso que você falou eu achei muito interessante, porque o universo da floresta, ele fomenta a construção de um mosaico que faz gerar uma economia local que acaba contribuindo para que várias pessoas consigam ter uma vida um pouco mais simples e um pouco mais confortável. Eu queria trazer também um exemplo de um coletivo do qual eu faço parte e que eu amo muito, que é o Sementeira. Por quê? Porque eu sempre fui muito aperreada com relação à forma como a educação é estruturada, né? Então, pensar uma nova forma de educação para o meu filho foi um dos fatores que fez com que eu me alicerçasse aqui nessa terra, né? E o coletivo do Sementeira, ele é formado por pais que estão nesse mesmo propósito de repensar uma educação e até de repensar uma nova forma de governo, digamos assim, porque é uma nova forma de gestão. Dentro desse coletivo, a gente trabalha uma metodologia de gestão que a gente chama de sociocracia. A gente chama não, é a sociocracia. E a sociocracia, ela proporciona esse lugar de transparência, esse lugar de rapidez, de aplicabilidade, de verdade, de facilitação dos processos. Mas uma das coisas assim que tem embolido muito comigo nesses últimos dias foi uma prática que a gente fez alguns dias atrás, que é a prática do Money Pile, que é o que? A pilha de dinheiro. A gente tem um fundo dentro desse coletivo e ele é direcionado ou distribuído conforme a necessidade que é colocada dentro do coletivo. Então, por exemplo, para além de toda a riqueza que eu vivencio hoje, eu ainda tenho essa sensação de segurança de que se der qualquer aperreio, deu crise na bolsa, nossa,
eu tenho onde me alicerçar, eu tenho com quem contar. Também outra experiência muito interessante desse mosaico do qual você faz parte é a Aldeia Puri, né, que tem o CSA e a produção com a barraquinha livre, né, onde o pessoal coloca o alimento puro, livre de veneno na barraca, e as pessoas chegam, recolhem o alimento, colocam o dinheiro na caixinha e está resolvido, não precisa contratar funcionário, e a gente apoia a produção da agricultura local, né? E eles apoiam a nossa saúde. Então, a gente pensar de que forma que a gente está se articulando e com quem a gente está se relacionando e a qualidade dessa relação é extremamente importante. Eu Eu sou acho muito que grata por fazer parte desse universo. eu acho que uma das coisas mais ricas também, já que a gente está falando de uma outra riqueza, é isso que você está falando de riqueza das relações, né? O quanto que essa simplicidade nos traz também um passo de ter uma riqueza em que você passa a se relacionar com as pessoas com outro propósito, que não é só o propósito, por exemplo, quando você está inserido nesse contexto e na dinâmica da cidade, em que você está sempre interessado no que o outro pode te oferecer, né? Porque é sempre um interesse econômico, digamos assim, no que o outro pode me dar, né? O que eu posso tirar da outra pessoa. E transformar isso numa relação em que você não está não está preocupado com isso, é simplesmente uma relação humana, também se torna uma riqueza, né, que nós temos. É muito é uma outra mudança isso, né? Que acho que é um resgate, aliás, né? Que você vê nessas comunidades mais tradicionais e que a gente, enfim, foi se perdendo nesse caminho. A gente já está chegando quase no final e estou com um monte de perguntas aqui, Lívia. Então eu vou abrir aqui a sessão de perguntas, tá bom? Vamos ver aqui o que as pessoas mandaram. A Velu Góes pergunta: ter dinheiro guardado ainda não seria uma ação capitalista? Dentro da ideia do fundo, Isso. eu acho que não, porque dentro da ideia do fundo, ele serve para gerir os processos locais, né? Entendendo que a gente está num processo de transição, e a gente não faz uma ruptura abrupta de um velho modelo para um novo. A gente não traz essa ideia dualista, de que aqui é uma coisa, aqui é outra. A gente faz o processo de transição. Então, a gente integra o que precisa ser integrado e faz esse percurso utilizando o que está disponível ali, criando outros valores, criando outras riquezas até o momento que a gente não precise mais, né? Conheci a permacultura, a Duda, ou Duda, pergunta: conheci a permacultura em 2008, é um sonho de vida, mas como se pratica e ganha dinheiro para a subsistência? Então, a permacultura, por ela ser uma tecnologia, uma metodologia holística, ela tem diversas vertentes. Então, é isso, não existe receita pronta. Você tem que se entender numa visão ecossistêmica, como parte do todo. O que você tem de potencial que pode ser colocado à disposição e de que forma você se relaciona em coletivos com outras pessoas para poder gerar fluxo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que uma das coisas que eu percebi, pelo menos percebo nas turmas de permacultura, um primeiro passo que você dá é perceber se aquilo que você está fazendo nesse momento faz sentido ou não, se gera propósito ou não. Então, por exemplo, a gente teve uma pessoa num dos cursos que percebeu que o trabalho que ela estava fazendo naquele momento não fazia sentido, passou a não fazer mais sentido nenhum para ela. Então, o que acontece nesse momento?
Você, por exemplo, a partir do momento em que você se insere numa rede, por exemplo, você pode ganhar um suporte dessa rede, sei lá, se você está num coletivo ou dentro de uma comunidade, existem possibilidades de você receber um suporte para conseguir fazer esse processo de transição para um outro tipo de trabalho que traga um propósito maior para a sua vida, né? Então, isso também pode acontecer. A permacultura, ela traz alguns princípios, né? E é importante a gente olhar para essas questões. Por exemplo, as mudanças pequenas e lentas, elas são mais funcionais. Não colocar todos os ovos numa cesta só. Você distribuir as formas onde você consegue os recursos, não ficar dependente só de uma única economia, por exemplo. É uma forma bacana e saudável, ecossistêmica de poder viver, né? Criar. O Rafael pergunta: qual a possibilidade de viver em nossa economia em grandes centros? Você acha que é possível viver em grandes centros ainda? Existe saída para se viver nesses grandes centros? Olha, Johnny, essa é uma questão que me pega desde o início da, do que eu entrei nesse universo da permacultura. Sempre discuti muito isso com os meus amigos. Eu acho que a vida na cidade vai ficar muito saturada, muito insustentável, e o processo dessa, desse surgimento de cada vez mais desenvolvimento dos novos rurais, da volta do homem para o campo, ele vai acabar acontecendo, assim, porque eu não confio muito no processo de transformação, por exemplo, da nossa capacidade energética. Vejo que a gente está muito apegado ainda à questão do petróleo, a fontes ainda não renováveis, e eu acho que a transição ela vai acontecer mais nesse sentido. Vai haver um aumento grande de novos rurais. Mas na cidade dá para trabalhar, sim, dentro desse viés das novas economias. Existe até, por exemplo, várias ferramentas que já são trabalhadas, aplicativos, por exemplo, como Tem Açúcar, que você compartilha seus equipamentos, suas ferramentas, suas coisas, faz trocas não monetárias. Então, tem muita coisa, tem muita coisa bacana surgindo também. Tem movimentos de regeneração, de hortas urbanas, de agrofloresta nas praças, gerando esse movimento de rede, né? Então, na verdade, assim, não é uma coisa ainda que você, enfim, pensando especificamente numa coisa monetária, mas é um processo de criação de redes também, que já começa a ganhar força, né? A Duda me pergunta aqui, me parece que a maioria consegue o dinheiro dando cursos e levando conhecimento. Depende assim, só respondendo, eu acho que sim, isso é um caminho, tem cada vez mais pessoas com a intenção de, acho que, levar esse conhecimento. Acho que quanto mais gente oferece esse tipo de conhecimento é interessante, mas também existem outros movimentos, e você, por exemplo, tem movimentos com mutirões, com voluntariado, então tem sítios, o próprio sítio Pau d'Água, ele funciona de uma maneira que ele dá os cursos, mas também ele recebe voluntários, realiza mutirões, então tem outras pessoas que fazem essa transição e continuam e trabalham de forma remota, por exemplo, pela internet. Eu acho que não é só não é dando cursos, mas acho que tem outras formas de você também fazer essa transição e divulgar conhecimento. Você Sim, tem pessoas que trabalham com consultoria, produção alimento, enfim, tem algumas coisinhas aí, sim.
como que funciona? Você sabe se existe alguma lei sobre economia solidária? Acho que ainda não é uma coisa que seja... A economia solidária, ela foi fundada pelo Paul Singer, né? Então, ela tem a sua base no cooperativismo. Então, dentro do governo Lula, ela tinha uma força, né? Mas com essa mudança de governo, as coisas mudaram um pouco. Drasticamente, eu diria. Bastante. Terrivelmente. Você tem o contato da sementeira? Como que as pessoas fazem para entrar em contato com sementeira, para conhecer mais sobre esse projeto? Pode entrar em contato comigo e eu mando o link do coletivo. Como fazer... A Carol pergunta, como fazer isso sem gentrificar o local, sem segregar os habitantes rurais dessas cidades? Essa foi uma questão que eu trabalhei bastante quando era pesquisadora desse universo aí do turismo, né? Porque dentro da vertente do turismo de base comunitária, a gente busca estar fazendo esse fortalecimento da rede local, promovendo a autogestão, né? Então, que seria o processo da própria organização comunitária, onde ela não fica dependente de fatores externos, né? E, ao mesmo tempo, continuam fazendo o trabalho de proteção do espaço que normalmente elas fazem, né? Do meio ambiente, enfim, das áreas de proteção ambiental. O processo de especulação imobiliária e gentrificação é algo que vai estar sempre ali, à tona. E o que precisa ser feito é o fortalecimento das redes, do coletivo e dessas relações mesmo, para poder ter força o suficiente para enfrentar esses embates com esse poderio econômico, né? Bom, vou fazer a última pergunta. Quais os problemas... O Rafael está perguntando aqui. Quais os problemas mais recorrentes em quem opta por viver em uma ecovila e no universo da permacultura? Eu acho que essa questão é um desafio. Morar em comunidade acaba sendo um desafio, né? Porque estar em relação com o outro não é uma coisa que a gente acha que faz essa transição, eu vou ter uma vida mais simples e eu vou viver no paraíso e tá tudo bem, viveremos felizes para sempre. Acho que é sempre um processo, né? Que tem seus altos e baixos, seus conflitos. A gente aprende a fazer resoluções de conflito, vai aprendendo, né? Sempre um processo isso. Não é uma coisa que a gente faz essa mudança e tudo se resolve. Pelo contrário, novos desafios, até grandes, acontecem porque quando você opta por fazer essa mudança de, sei lá, morar numa ecovila, por exemplo, ou mesmo nesse processo de quarentena que a gente está passando, de isolamento social, os processos tendem a se acelerar, né? Os processos ficam mais claros, né? As coisas se escancaram mais. Então, é comum casamentos se desfazerem, é comum mulheres engravidarem, problemas com vizinhos são comuns, e você vai aprendendo a lidar com esses desafios que vão aprendendo de uma outra maneira, com um novo olhar que você não teria provavelmente se tivesse inserido num outro contexto da cidade, por exemplo. A gente não foi educado para se relacionar, né, Johnny? A gente foi educado para competir. Então, a gente vai se desescolarizando nesse processo, aprendendo outras formas de interagir. E é isso. Mas uma coisa eu acho que fatalmente acontece, que a gente sair de uma visão um pouco mais egóica para uma visão um pouco mais ecológica, né? Legal.
Lívia, a gente está encerrando, chegamos ao tempo aqui, senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria agradecer super esse papo que a gente teve aí. Acho que deu algumas pistas, né? Não tem uma receitinha de bolo, mas deu algumas pistas do que as pessoas... Vou abrir aqui os comentários. Deu algumas pistas para a gente, né? Acho que isso é legal. A ideia nossa aqui desses papos também não é oferecer nenhuma receita de bolo, mas assim, algumas dicas, algumas pistas, alguns caminhos, algumas ferramentas que as pessoas podem ter. Então, eu queria super te agradecer aí pelo papo. Eu que agradeço, Johnny, profundamente por fazer parte desse universo e por esse lugar de fala. Que Muito bom. bom. Aí, queria convidar, então, todo mundo que está nos assistindo. Amanhã a gente ia ter uma conversa, uma mini oficina com o Zé Renato Meister, lá do Sítio Caiuá, mas ele não vai poder mais, porque ele teve um outro compromisso. Então, a gente vai conversar amanhã com uma empreendedora social, a Isabel do Vale, da editora Bambual. Ela tem um trabalho incrível, ela vai falar sobre livros como ferramentas de transição global. Exatamente. Então ela vai eu vou conversar com a Isabel para falar sobre os livros que ela publica. Ela é de uma editora e vai falar sobre esses livros e sobre transição global. Ela tem um trabalho incrível, os títulos que ela traz. Ela vai falar um pouco sobre cada um desses temas. Então a gente vai falar sobre transição global, vai falar sobre transição local, economia colaborativa, vamos falar sobre colapso global, enfim, vai ser um papo mais diversificado, mas dentro desse universo também de transição. Então, eu queria convidar todos amanhã às 11 horas. Legal, Lívia. Tamo junto. Obrigado, viu? Tchau. Um beijo. Até. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente em mais uma live, 1 hora de conversa com a Lívia Andrade sobre novas economias. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente está de volta, então, com a Isabel do Vale, às 11 horas, para a gente falar sobre livros com ferramentas de transição global. Então, vai ser bacana também. Então, espero vocês. Convidem as pessoas, os amigos... E nos vemos amanhã novamente.